Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim. Então hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre o componente accordion. Então a gente vai ver como trabalhar com ele e para que ele funciona na vida real. Então vamos lá? Bom, então perfeito, voltamos aqui com tela. E basicamente é isso, como eu falei, né? Tem aqui uma div, uma section, e a partir do que você clica nela, ela aparece uma informação, e quando você clica na outra, ela aparece uma outra informação. Tem alguns tipos diferentes, tá, de accordions, mas sempre o princípio é o mesmo. Quando você clicar em uma div ou alguma section, vai ter alguma ação que vai aparecer ou desaparecer alguma informação, né? Vai ser escondido ou revelado alguma nova informação. Deixa eu dar um zoom aqui para ter certeza que vocês estão vendo certinho. Ok, então aqui, né? Então aqui, dependendo de onde eu clico, aparece uma nova informação. Bom, então vamos lá. E vocês podem perguntar, né, como que isso foi feito. Então, primeiro a gente criou simplesmente, né, aqui um componente, tudo bem? Aqui foi criado então um componente. Então a gente pode acompanhar, por exemplo, aqui, né, que tem a function accordion item e recebe props. Olha só, a gente já viu como é que trabalha esses props. E aí ele criou uma constante style, né? E o que ele salva nessa constante style? Ele simplesmente coloca alguns atributos, como o display, né, que é importante, e o width, tá bom? Isso para o button, para o expanded e para o collapsed. Então a gente vai ver um pouquinho melhor o que é cada um. Quando a gente então olha no return, né, que é o que vai ser renderizado de verdade, a gente vê que tem esse botão. Então isso que a gente está vendo são botões, ele não fez como divs, ele fez como botões realmente. E maravilha, então aqui ele coloca uma tag chamada style, e a gente já viu sobre isso, né? A gente viu algo parecido com isso, pelo menos, que foi quando a gente estava mexendo com o CSS Module. Então a gente viu que, né, esse tipo de escrita aqui a gente já aprendeu como é que é utilizado. Mas aqui, qual que foi a ideia dele? Ele colocou então style, e aí ele puxa aqui, né, da constante para poder, né, utilizar aqui o atributo bottom style. Então, uma ideia inclusive muito inteligente, não é mesmo? Então aqui ele fez dessa forma. A gente também tem um onClick, né, que é sempre os efeitos de clique que a gente vai ter nos botões, que sem o onClick o botão não faz muito sentido, não é verdade? E aqui dentro, então, ele vai receber uma props do handleClick. Então, vai vir da onde? Do props. É daqui que a gente vai recuperar essa informação. Tá certo? A gente depois vai ter aqui a props label, né, que a gente então vai receber mais uma informação por props, aqui do nosso label. E depois a gente vai ter algumas informações aqui. Então ele abriu uma div, né, ele colocou uma class name aqui. E, bom, então aqui no style a gente vai ter mais informações via props, né? Se is collapsed, que é quando ele está fechado, né? Então ele colocou aqui, talvez vocês não reconheçam essa forma, essa forma que foi escrita, mas esse daqui é simplesmente uma forma, tá? Que vocês podem fazer para o if else, né? Que a gente conhece aí. Então essa condicional a gente pode utilizar ela de uma maneira parecida com o if else. Como que ela funciona? Então você coloca a condição aqui primeiro, coloca esse ponto de interrogação, e aí você coloca primeiro o que você vai fazer se, no caso, a condição estiver verdadeira, né? Então a gente colocou essa aqui, e depois você coloca o que acontece se ela estiver falsa. Simplesmente isso, tá? Então a gente vai ver isso, talvez. Eu não sei se vocês já viram isso, talvez em JavaScript vocês já acompanharam isso, tá? Mas se não, a gente vai ver, o nome disso é ternário, tá certo? A gente vai utilizar bastante a partir de agora. Maravilha, então a gente tem isso daqui e depois vai vir o props, aqui o children, né? Que vai vir então o filho do componente. Bom, maravilha, então a gente já viu aqui como é que funciona basicamente. A gente tem aqui, né, alguns arquivos aqui que vai ajudar a gente a fazer isso. E, bom, então a gente tem aqui o accordion item sendo chamado aqui como props label e o index, né, que são as informações que a gente vê aqui dentro, né. A gente vê essas informações aqui.
e basicamente, né, o texto que ele tem aqui dentro, né, do accordion item. Então, como eu falei, né, talvez seja um pouquinho, vamos dizer assim, um pouquinho confusa a construção, como funciona a ideia em si. Tem algumas maneiras ainda mais complicadas de fazer. Eu tentei trazer uma das formas mais simples, tá? Para a gente poder só ver como funciona, para quando a gente for utilizar, né, usando bibliotecas, a gente não tenha problemas. A gente vai entender como é o funcionamento, como é a ideia, como é a lógica desse tipo de componente. Tudo bem? Mas não se preocupem, como eu falei, realmente não é algo simples de você, né, entender de primeira. Então você pode assistir esse vídeo mais vezes, você pode acompanhar. Eu vou deixar o link desse código aqui no Code Sandbox. Você vai poder acompanhar sem problema. Vou pedir para deixar na descrição. E vocês podem estudar por lá também, tá certo? Mas se lembre, não se preocupem tanto que a gente vai utilizar bibliotecas para fazer isso de uma forma mais tranquila. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vamos lá então. Aqui partindo só para mostrar para vocês o resto aqui da nossa aplicação. Então a gente tem simplesmente aqui, né, o nosso accordion, que a gente vai fazer o container dele, tá certo? E aqui a nossa aplicação em si, né? Mas então passamos por ela. Espero que vocês tenham entendido, não tenham ficado com dúvidas. Mas se vocês ficaram com alguma dúvida, fica o convite para você assistir de novo o nosso vídeo, ver detalhes, acompanhar também o vídeo com o código que eu vou deixar para vocês na descrição com o link, tá certo? Então ficamos por aqui, pessoal. A gente viu então um pouco sobre o accordion e como utilizá-lo. No nosso próximo encontro a gente vai aprender um pouco mais específico sobre o NPM. Então vejo vocês lá e até mais!